Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma camponesa francesa que ficou na história do seu país por liderar tropas contra os ingleses durante a Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. Joana alegava ter visões e ouvir vozes que falavam para ela ingressar na luta contra os ingleses. Após conquistar importantes vitórias para a França, foi capturada por aliados dos ingleses, levada a julgamento e condenada à morte na fogueira por bruxaria. Foi canonizada no começo do século XX. Joana d'Arc nasceu em Domremy, atual Domremy-la-Pucelle, na França, em 1412. A data correta do nascimento dela ainda é alvo de polêmica, haja visto a dificuldade de comprovação histórica, mas alguns acreditam que ela nasceu em 6 de janeiro. Ela pertencia a uma família de camponeses. Seus pais se chamavam Jacques d'Arc e Isabelle Romier. O casal teve 5 filhos. Os 4 irmãos de Joana se chamavam Jacqueline, Jean, Pierre e Catherine. A criação dela foi quiete, olica, como era tradicional na França do século XV. Começou a trabalhar cedo no cultivo das terras de seus pais. Joana d'Arc nasceu no período em que a França travava uma guerra contra os ingleses pelo controle de terras e pelo trono francês. Essa era a Guerra dos 100 Anos, iniciada em 1337 e finalizada em 1453. Ao longo desse período, vários armistícios foram acordados entre as duas coroas. Isso iniciou a disputa dinástica pelo trono francês. Em 1328, o rei francês Carlos IV faleceu sem deixar herdeiros diretos para ocupar o trono da França. Isso abriu a possibilidade para que outros parentes pudessem assumir o trono, e um deles era Eduardo III, rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra era parente de Carlos IV por ligação materna, mas seu interesse no trono francês não foi apoiado pela nobreza francesa, principalmente porque isso representaria o fim da autonomia francesa. Os nobres franceses rejeitaram a pretensão de Eduardo III, por meio da Lei Sálica, uma lei que impedia que mulheres e seus descendentes assumissem o trono francês. Desse modo, outro monarca foi coroado rei da França, Felipe VI. Essa situação prejudicou mais ainda as relações entre Inglaterra e França, e o desgaste se acumulou nos anos seguintes. Deu início à Guerra dos 100 Anos. O que estava em jogo eram as posses das terras na Europa continental e o trono francês. Essa guerra afetou a vida de muitos franceses, como Joana d'Arc, uma vez que trouxe destruição, doenças e fome. O vilarejo onde a família de Joana residia era rodeada por domínios dos ducados da Borgonha, aliados dos ingleses no conflito. Por isso os ataques inimigos eram comuns, e a vila de Joana chegou a ser incendiada em uma ocasião. Essas visões e vozes teriam permanecido à medida que Joana envelhecia e ela se convenceu de que deveria se juntar ao esforço de guerra em defesa da França e de Carlos VII. A primeira participação de Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos se deu em Orleans. O ataque em Orleans foi a resposta e, depois de 8 meses de cerco, a cidade francesa foi liberada, com milhares de soldados ingleses mortos. O papel de Joana d'Arc em liderar e elevar o moral das tropas francesas para conquistar 2 vitórias expressivas, chamou a atenção dos ingleses. Assim, franceses aliados dos ingleses organizaram-se para capturar a jovem. Isso aconteceu durante a Batalha de Compiègne. Em 1431, o julgamento de Joana d'Arc a sentenciou à morte na fogueira. Sua execução aconteceu em uma praça de Rouen, no dia 30 de maio de 1431. Sabe-se que, na ocasião, ela tinha 19 anos. Joana d'Arc foi amarrada numa estaca de madeira e queimada viva. Consta igual-se que durante sua execução ela gritava por Jesus. Atualmente, Joana d'Arc é considerada padroeira da França e é uma das grandes heroínas da história do país. A importância de Joana d'Arc na cultura francesa é tamanha que é um dia dedicado a ela no país, 30 de maio, dia da Santa Joana d'Arc. Come thou fount of every blessing,
in my heart.